O edital para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está aberto. Número recorde de inscrições. Mas antes de qualquer debate técnico sobre polícia militar, principalmente sobre as carreiras policiais, é necessário acontecer um debate, um bate-papo do papel da polícia, principalmente das polícias militares, na sociedade brasileira. Bem, nós temos aproximadamente 406 mil agentes no Brasil. 406 mil policiais militares no Brasil, aproximadamente. Ou seja, a Polícia Militar tem o maior efetivo, o maior número de operadores diante de todos os outros órgãos de segurança pública. A Polícia Militar está descrita no artigo 144, parágrafo 5º da CF/88. A Polícia Militar tem como escopo o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública. E aí começa o sentido social. O que é ordem pública, esse conceito positivista? Muito amplo, por sinal. Bem, será que ordem pública é a manutenção, a ordem pública é a manutenção da segurança política? Sendo assim, a segurança política cria o arcabouço para a ordem política no país, já que o poder político é algo que sai da soberania, que vem da soberania de um povo. Então, algo para a gente pensar. Esses cidadãos que estão loucos para fazer esse concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o que eles querem? Eles são vocacionados? São pessoas que estão procurando estabilidade, a estabilidade que oferece o policial militar, a carreira, né, do policial militar? Será que ele está em busca da remuneração, já que hoje a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem uma das melhores remunerações no país? Ou será que ele quer ser um guerreiro? Um guerreiro que vai entrar pensando que tem um grande objetivo de derrotar um inimigo, corte as cabeças e tudo mais. Bem, esse é o grande parâmetro de entendimento e de reflexão que é necessário nesse debate sobre o papel do policial militar na sociedade brasileira. O policial militar trabalha baseado em 3 conceitos jurídicos. O artigo 144 da CF/88, o artigo 78 do CTN e o 244 do CPP. O que mais ou menos diz o 78 do CTN? Ele fala sobre o poder de polícia, que é discricionário, mas não pode ser autoritário, porque ele tem limite jurídico para isso. Ele tem que estar baseado na legalidade. O agente, o policial militar, ele investido daquele poder, do poder do Estado, o poder de polícia, ele não pode extrapolar de forma alguma nenhum tipo de direito. Nenhum tipo de direito do indivíduo. E para isso existe o artigo 5º da CF/88. Ele não pode barrar em nada que esteja ali. Aliás, ele tem que ser o defensor dos direitos humanos. E é esse outro grande detalhe que a gente entra nessa reflexão também, esse grande paradoxo. O policial militar está preparado para defender até em suas últimas forças os direitos humanos, porque os direitos humanos são para todos e não para alguns. Artigo 78 do CTN. E aí entramos no 244 do CPP, do Código de Processo Penal. A famosa fundada suspeita que vem sendo contestada, né, sendo reavaliada inclusive pela Suprema Corte. Uma coisa é clara: fundada suspeita é baseada em suspeita fundada.
Não existe flagrante subjetivo. Flagrante não pode ser baseado em subjetividade. Um exemplo: 2 pessoas foram abordadas por 2 policiais militares. No veículo tinha uma pequena quantidade de cocaína. Essas pessoas informaram a esses policiais que os abordaram que em casa supostamente teriam 20 quilos de cocaína ou de pasta base. Os policiais foram até essas pessoas, a casa dessas pessoas, e lá constataram que, de fato, havia essa quantidade enorme de cocaína. O flagrante vai ser desconfigurado. Vai ser desconfigurado. Ele é subjetivo. 2 pessoas foram abordadas no local de venda de drogas, a famosa Boca de Fumo. Chegando lá, a mochila que estava com as drogas foi jogada no chão. Os policiais, na sua oitiva, justificaram a prisão dos 2 pela proximidade da mochila que supostamente estava nas costas de um e da maneira que eles se comportaram, nervosos diante da abordagem. É subjetivo. O flagrante vai ser desconfigurado e provavelmente o policial vai responder pelo abuso de autoridade. Esse entendimento jurídico é muito tênue e os nossos operadores de segurança pública, principalmente policiais militares, já que fazem parte do policiamento ostensivo e esse enorme conceito chamado manutenção da ordem pública, eles precisam estar imbuídos e certos dessa linha tênue jurídica que eles trabalham sobre ela, como se estivesse andando no muro, balançando de um lado para o outro. As polícias militares passaram por um grande impacto depois do bolsonarismo, porque foram acusadas, né? A polícia militar foi acusada de fazer parte de um suposto golpe, ou pessoas que fazem parte da instituição polícia militar fizeram parte de alguma forma. Caso que ainda segue sendo investigado por quem de direito. Acima de qualquer coisa, isso balança a confiabilidade na instituição que é quase onisciente, onipotente, onipresente. Tudo que acontece, 190, Polícia Militar. Mas a Polícia Militar está preparada para isso? Digo o agente e não a instituição. Um caso de diversidade de gênero, discriminação racial, discriminação religiosa, algo muito novo, inclusive baseado na Lei 14.532/23, que exige o flagrante quando o ato acontece. O policial, como indivíduo, como agente, socialmente, está preparado para isso? Então, esse rápido bate-papo é uma grande reflexão para a gente entender quem são essas pessoas que querem entrar nesse concurso recorde aqui no Rio de Janeiro e o que a instituição e os seus pensadores estão entendendo para as próximas turmas que vão se formar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, um estado violento, com uma fração de Estado muito forte, fração de Estado, por minhas palavras, é uma pesquisa minha, são as favelas, já que elas têm, de maneira ilegal, soberania, elas têm cultura, fato, legal, elas têm território, população e, de certa forma, também uma constituição, já que nem todas as constituições são escritas. Enfim, estão todos preparados para enfrentar o que acontece aqui no Rio de Janeiro, que é um grande exemplo, é um grande desafio para a segurança pública nacional, o que acontece no Rio de Janeiro, dentro das frações de Estado, como a população entende o que é fazer segurança pública e como o próprio profissional entende também. Enfim, os dados estão jogados. Tenho certeza que a reflexão é importante e que o conflito sempre traz algum tipo de produtividade. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.